Seja bem-vinda ao canal Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design, onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E eu vou conversar com a Jamile Rodrigues. Ela é psicóloga, gestora e empreendedora no Espaço Adapt. Dá uma conferida aí. Então, pessoal, como a gente comentou no início, hoje eu vou conversar com a Jamile Rodrigues, que é psicóloga, gestora e empreendedora no Espaço Adapt, né? E que, aliás, eu sou fã, eu adoro os seus vídeos, como eu estava te comentando, e a gente já comentava sobre isso, né? Eu adoro os vídeos que tu faz, da forma como tu conversa com o teu público no Instagram, eu acho demais. Bom, mas eu vou deixar a Jamile se apresentar uns minutinhos antes da gente realmente começar nas perguntas. Bom, primeiramente, oi Dani, tudo bem? Oi para todo mundo que está assistindo. Estou bem contente de participar, porque é um movimento com o qual eu me identifico, assim, e me sinto pertencente. Eu acho que a gente tem que ter mais espaços de fala para que todas as mulheres possam se identificar com essas histórias, né? Então, para mim, é muito legal estar participando desse projeto. Eu sou Jamile, sou psicóloga, sou empresária, empreendedora, gosto mais de falar, porque empresária fica algo mais que desconecta, né? Empreendedor, todo mundo tem um pouco de empreendedorismo dentro de si, alguns desenvolveram, outros não. Mas, enfim, sou empreendedora, trabalho principalmente com psicologia clínica, mas também na área do empreendedorismo, com sublocação de salas, através de uma clínica. E aí a gente trabalha muito no modelo de coworking. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com a Dani, né? E sobre a minha trajetória, por a quantidade de coisas pelas quais eu passei até chegar onde cheguei e me tornar a pessoa que eu sou, porque as pessoas acham que tudo é meio mágico, né? E não, às vezes a gente vai desenvolvendo algumas capacidades em coisas que a gente não tá tão, como é que eu vou dizer, não se dá conta, né? E algumas histórias de vida. Então, acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Estou bem contente com o convite. Gosto muito da Dani. A gente pode estudar juntas, justamente sobre empreendedorismo, né? E quero poder estar conversando, que essa conversa seja leve. Ai, que legal, então. Até assim, um primeiro ponto, né, que eu ia te comentar, que é justamente isso, né? Quando a gente vai para a faculdade, claro, não sei como é que é na faculdade de psicologia, porque normalmente a maioria dos psicólogos são profissionais liberais, né? Mas, por exemplo, quando eu me formei em publicidade, né, eu tive 3 cadeiras de redação. E o que ensinava essas cadeiras de redação? Tu trabalhar dentro de uma agência, ou seja, tu trabalhar para outras pessoas e não para ti própria, né? E aí a minha primeira curiosidade é justamente isso, assim, como que foi para ti? Tipo, quando tu estava na faculdade em si, tu já tinha esse tino, assim, de daqui a pouco, não, vou sair da faculdade, vou tentar me juntar com alguém e prestar serviço, ou vou trabalhar dentro da clínica de alguém. Como é que surgiu isso para ti? Nossa, eu sou a empreendedora do acaso, assim, porque a minha família é 99,999% de concursados. Então, a expectativa era concursada. Sim. Só que, eu não sei se todo mundo sabe, mas acredito que sim, concurso público para a área do ensino superior demora uns 2, 3 anos para ser convocado, né? Enquanto isso, tu fica estudando, fazendo fazendo prova, até sair a tua nomeação. E eu sou uma pessoa super impaciente, sempre fui super ativa, gostava de estar fazendo várias coisas. E, inclusive, experimentei várias coisas durante a graduação, assim. E foi muito interessante porque quando eu me formei, eu tinha muito esse discurso do concurso, de trabalhar mais nesse modelo de funcionário público, CLT, férias, 13º, aumentos e etc. Eu nem fazia ideia de como é que se fazia essa coisa de empreender, de abrir negócio, etc. Mas
durante os meus estágios, eu era muito boa numa área específica do SUS, de saúde mental grave. E eu acabei ficando conhecida na faculdade, porque eu sempre fui muito comunicativa, como uma pessoa que trabalhava com transtornos mentais graves. E fui convidada para trabalhar numa clínica lá em Cachoeirinha, que é onde hoje eu atuo em Porto Alegre também, mas tenho meu negócio em Cachoeirinha. E aí, em Cachoeirinha, fiquei conhecida por isso. Quando me formei, fui convidada para trabalhar nessa clínica. Inicialmente, eu não aceitei, porque não fazia muito sentido em relação a tudo que eu estava estudando, né? Estava estudando principalmente para prestar a prova. Mas quando eu me dei conta que realmente essa demora era real, porque a cada prova eu ia subindo 2 décimos, 5 décimos em nota, assim, tipo, passava, mas ia subindo gradativamente, né? E na época tinha que tirar uns 95 na prova. Eu topei trabalhar nessa clínica. Na época também fui convidada para trabalhar numa agência de publicidade, que era uma agência que trabalhava com curtas-metragens, produção de videoclipe. Na época o YouTube estava estourado. Então eles trabalhavam com produção de videoclipe mais por uma pegada cinematográfica. Então eles também me convidaram para prestar consultoria em psicologia. Eu treinava atores em relação a emoções e personalidade. E também tratava questões de ansiedade em relação à câmera, assim. E claro, para isso eu tive que me desenvolver também, porque essa relação com a câmera ela não é tão fácil de desenvolver, né? É realmente prática, 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 até tu tornar a câmera uma amiga tua e não uma plateia imensa como parece que está na cabeça da gente. Fazendo as duas coisas a convite, tratava as duas coisas como rendas temporárias, tipo, vou fazer um dinheiro com isso enquanto eu não sou chamada, atender nessa clínica brevemente e prestar consultoria para essa agência brevemente também. Deu uns 6 meses de formada, aceitei. E isso começou a tomar muito conta da minha vida, porque a coisa começou a crescer muito. Tanto o número de pacientes nessa clínica, eu atendia um dia só lá, só que a minha agenda foi enchendo naquele dia. E tanto na agência, com o número de trabalhos aparecendo, assim, o reconhecimento, todas aquelas questões. E lá na agência estava começando a função do Instagram. Eu me lembro que isso era 2015. Estava começando a função do Instagram, assim, de, tipo, venda o seu negócio no Instagram, venda a sua marca no Instagram e todas essas coisas. E aí eles começavam a me sugerir, assim, por que que tu não investe no teu Instagram? Por que que tu não faz uma marca pessoal? Por que que tu não pensa, assim, sobre a tua carreira em específico? Daí eu dizia, não, porque eu não quero, tô fazendo concurso, toda aquela coisa. E aí que quando chegou num ponto que eu já estava atendendo um dia e meio lá naquela clínica, 12 horas consecutivas, mais 6 horas no outro dia, e já estava com trabalho na agência super crescendo, assim, eu olhei para aquilo e eu pensei, nossa, talvez eu esteja perdendo uma oportunidade de não estar investindo nessa parte da minha carreira. Nessa mesma época, a minha mãe sempre trabalhou com terapias alternativas, né, terapias holísticas, e aí ela já tem um nome mais consolidado nessa área, também atendia numa clínica. Ela me veio com uma proposta, assim, Jamile, o que tu acha da gente abrir alguma coisa? Da gente ter um lugar mais nosso, daí tu tem a tua sala, eu tenho a minha, a gente recebe as pessoas, diminui os custos, né? E eu disse, não, capaz, isso não é para mim, olha o transtorno que isso aí vai dar, que é burocracia, etc. E ela, não, mas olha só, tipo, olha quanto que a gente está gastando para atender nos locais e tal. O que, que tu acha? Eu, não, isso não é para mim se contradizer, né? Apareceu uma oportunidade de colegas que tinham aberto um negócio e não tinham a noção de como é que era, assim, tinham aberto uma clínica e não tinham noção de como é que era o negócio. E aí elas trabalhavam já via CLT, ganhavam bem nas suas profissões. Elas disseram, a gente não vai dar conta, então a gente está querendo vender. A gente já se deu conta que a gente não vai dar conta, a gente quer vender o ponto. E eu me lembro que o custo do ponto era baixo, assim, elas queriam realmente se livrar do problema que elas tinham arrumado, digamos assim. E aí eu me lembrei da proposta, assim, da mãe, e eu disse, nossa, eu acho que dá pra gente pensar nessa possibilidade. A gente sentou para conversar numa reunião,
tudo muito certo, assim, parecia muito desenhado. Eu disse, então tá, vamos encarar. E era muito interessante, porque na época a Faculdade de Psicologia de Cachoeirinha, ela tinha formado 3 turmas recém. Eu acho que estava formando a terceira ou quarta turma, mas eu acho que era a terceira turma. E estava com uma nota super boa no ENAD, etc. E é lá que eu tinha estudado, então eu conhecia muita gente de lá. Uhum. E aí todo mundo começou, essa clínica já tinha sublocatários, todo mundo começou, Jamile, tem sublocação aí, queria atender um paciente, tem sublocação aí, queria atender 2 pacientes. Começaram a se formar e começaram a vir procurar para poder fazer esse trabalho. E eu disse, Jabá já paga os custos que a gente está tendo com o local, a gente já ganhou dinheiro integral no bolso. E, na verdade, empreender começou uma coisa muito do seu acaso, assim, de ver a oportunidade. E primeiro eu olho, eu me distancio e digo, não, acho que não dá. Mas eu estou aberta a pensar, porque eu sou sempre aberta a possibilidades. E fui tentando. E fui realmente fazendo todo esse investimento, assim, claro, com ajuda familiar, né? Mas ainda assim, tocando as coisas de uma maneira que realmente eu fui precisando me preparar para aquilo. E tanto que, quando a clínica começou a crescer, foi quando eu precisei encontrar uma pós-graduação em gestão empresarial, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Eu colocava o dinheiro no bolso e, tá, beleza, vai, tem conta tal, paga, tem que ir aonde paga e vamos e não sei o quê. E foi acontecendo assim, daí, não, isso aí vai dar problema uma hora, né? Porque eu ouvia todo mundo falar que tinha que ter uma organização, né? Isso aí vai dar problema uma hora. Fui lá encarar a pós para poder entender como é que era a maneira certa de fazer, né, as coisas. Começou mais ou menos assim, e daí a minha carreira foi de o nome e fui fazendo tudo que eu estava aprendendo na agência também, assim. As coisas foram, parece que se encaixando. E o concurso foi ficando, foi ficando, foi ficando. Se eu conversasse com a Jamile de 5, 6 anos atrás, ela nunca ia dizer que ia estar fazendo isso aqui, não. Sim, jamais, não era nenhuma possibilidade, muito menos uma ambição, assim. É verdade. Não, e eu gostei que tu tocou num ponto que até é uma pergunta que eu sempre faço, assim, mais lá para frente, mas eu vou até puxar ela aqui para cima, que é a questão da rede de apoio. Porque, né, quem é que te instigou primeiro? Foi a tua mãe, né? Ou seja, uma pessoa que estava ali dentro da tua rede de apoio, uma mulher, né? Porque a minha pergunta é justamente isso, assim, como que é essa rede de apoio para ti? Como que tu vê, né, essa rede de apoio? Quem são, né, essa rede de apoio? Se são mulheres, né? No caso, tu já me respondeu, porque foi a tua mãe, né? Sim. Não, Exatamente. é algo assim, ó. Eu acho que eu devo muito, em vários aspectos, a experiência de vida que eu tive com a minha mãe, assim, porque ela sempre foi uma pessoa. Tem uma frase que eu escuto da minha mãe que ela escutava num CD, na época que nem existia coach. Ela tinha um CD que ela ficava escutando do lado da cama, assim, era um senhor, ele ficava explicando sobre a mentalidade da pessoa que estava bem desenvolvida, bem estruturada. Eu lembro que tinha uns 5 anos, 6 anos, a minha mãe escutava esse negócio. E eu me lembro que e daí ela foi num curso que era lá no interior para ouvir ele falando e tal. E ela aplicava muito aquelas coisas que ela escutava naquele CD no dia a dia dela e no trabalho dela com as terapias alternativas, com as terapias holísticas, justamente por causa disso, assim, porque ela dizia a gente tem que fazer dinheiro, e é fazer dinheiro, não ganhar dinheiro, proporcionando para a pessoa, olhando para o que a pessoa precisa e proporcionando aquilo para ela. É isso que tem valor, sabe? Isso foi uma coisa que eu sempre entendi e aprendi, assim, observando o trabalho dela. Que realmente, até a necessidade das pessoas que buscam ambos os serviços são um pouco parecidas, assim. Das angústias, das inquietações, das dúvidas, né? E muito eu observei isso. É claro que a psicologia tem uma perspectiva totalmente diferente. Até hoje eu não consigo entender com tanta clareza como funciona o trabalho das terapias holísticas, porque são muito mais espirituais e energéticas, né? E a psicologia se distancia desse aspecto. Mas ainda assim, foi uma pessoa que me inspirou no sentido assim de sempre querer crescer,
querer se desenvolver, querer fazer as coisas darem certo com o que acreditava, sabe? Querer fazer pelas outras pessoas. E eu via que era muito... Eu via que aquilo dava certo, sabe? Que trazia sempre benefícios e estava sempre todo mundo se sentindo bem, tanto ela quanto as pessoas que saíram de lá. E eu acho que isso foi uma das coisas que me fez acreditar que era uma possibilidade de trabalho quando eu resolvi tentar, né? Porque a minha mãe se envolveu muito mais quando se aposentou um pouco antes de eu me formar. E eu me lembro que quando ela disse, o que tu acha de a gente abrir uma clínica, da gente abrir um negócio? Eu até não entendo muito disso, porque eu quero realmente só continuar atendendo um lugar meu, mas eu sei que tu é curiosa, que tu vai conseguir dar conta dessas partes, assim. O que tu acha? Eu não sei. E aí eu olhei para a história que eu vivi, sabe? Acompanhando a vida dela e pensei sobre isso, assim, tipo, eu acho que dá. Acho que de uma maneira diferente, obviamente, né? Porque não existia Instagram, não existia atendimento online, não existia nada dessas coisas. Mas ainda assim, tipo, são perspectivas parecidas e possibilidades. Assim, é uma mulher que sempre correu muito atrás para conquistar a condição de vida que queria, para ter o trabalho que queria, para fazer as coisas como acreditava. E eu me inspiro muito nisso, assim, é uma verdade que eu carrego comigo, assim, de que a gente tem que tentar, se é algo que a gente acredita, se é algo que a gente acha que vale a pena, a gente tem que tentar, tem que fazer aquilo acontecer, e se não der certo, tudo bem, pelo menos a gente tentou, sabe? Mas, claro, a gente vai dar o máximo para dar certo. Então, foi uma inspiração e também foi uma rede de apoio, porque ela acreditou que isso podia dar certo e que eu podia fazer isso acontecer pela maneira como eu era antes de mim. Exato, Né? exato. E assim, até uma coisa assim, que esses tempos você estava falando com uma amiga, ai, cachorro latindo, coisas ao vivo, né, gente? Acontece. Acontece. Em casa. Mas então, continuando. Eu estava falando com uma amiga sobre isso esses dias, que às vezes a gente vê essa rede de apoio não é só pela questão financeira. Claro, a questão financeira nos ajuda. Obrigada, vizinhos. A questão financeira nos ajuda e tudo mais. Mas assim, às vezes tu tem alguém que pega na tua mão e diz, vamos lá, tu vai conseguir, a gente vai fazer isso junto, né? Nossa, eu acho que é eu nem sei te dizer assim, mas é uma coisa que nos coloca para cima, né? Isso é muito legal. Uma coisa que eu vejo assim, e agora escutando tu falar e lembrando do teu trabalho, lembrando das coisas que eu acompanho no teu Instagram, das nossas conversas na faculdade também, lá no IFE, né, na pós-graduação, na verdade. E pelo que tu colocou ali também, né, que a saúde mental, ela deve ser acessível, né, para as pessoas, oferecer resultados positivos, indiferente da pessoa ter grana ou não, classe social, sexualidade, né, cor e tal. E eu vejo tu fazendo esse trabalho no Instagram, que eu acho fantástico, assim, que eu acho que eu vi um dos vídeos que tu comenta, que era justamente isso, entre racismo e o quanto isso mexe com a autoestima da pessoa preta, né? E que às vezes um psicólogo que é branco não vai entender isso, né? Então eu queria assim que tu comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho isso fundamental, assim, isso foi uma coisa assim que tipo quando eu vi essa tua fala, eu disse, cara, é verdade, sabe? É muito verdadeiro isso. Eu acho que os últimos anos, principalmente, isso foi um marco na minha carreira também, na minha carreira principalmente individual, assim, até nem falo tanto como empresa, mas principalmente como pessoa. É óbvio que acaba afetando a empresa também. Mas, assim, antes eu tinha uma coisa assim, eu tratava o ativismo como uma questão de opinião, né? Eu achava que eu tinha sido criada através dessa opinião e eu tinha essa opinião e tudo bem as pessoas não terem a mesma opinião que a minha. Só que nos últimos anos o preconceito ele foi tornando uma proporção tão grande e eu sempre me trago esse questionamento e muitos autores tanto feministas quanto antirracistas trazem esse questionamento também. Eu não sei se foi se tornando algo tão grande ou se todos fomos enxergando a coisa como ela é por causa das mídias sociais, né? Mas, enfim, independente do motivo, eu acho que foi se tornando algo tão duro, tão pesado e tão necessário de se olhar que a gente teve que parar para fazer alguma coisa sobre isso.
E o Conselho Federal de Psicologia tem um código de ética que trata muito dos direitos humanos, né? Que trata muito das questões de constituição, assim, da igualdade, da equidade, do acesso a todos, do cuidado com a saúde, das noções tanto de questões raciais, quanto de questões sexuais, quanto de questões de gênero. E eu acho que da forma como as coisas estão acontecendo no mundo, a gente não pode mais tratar o ativismo como uma questão de opinião, né? Porque o preconceito e a discriminação e o racismo, eles estão afetando a todas as pessoas de formas muito violentas, né? E às vezes como estrutura, não só como fala, né? Não é hoje o preconceito que a gente está combatendo em todos os níveis de populações minorizadas, ele é um preconceito que ele não está falando da ofensa, ele não está falando do que eu vou falar, ele está falando do que eu vou fazer, de como eu vou rejeitar uma pessoa por ela ser negra, por ela ser mulher, ou por ela ser homossexual ou transgênero. Eu estou falando sobre eu pagar menos por uma pessoa só por causa do gênero, da raça, ou da opção sexual ou da questão de gênero, entendeu? Então, eu comecei a me dar conta, isso começou a tomar um peso dentro de mim, e era muito interessante, assim, claro, principalmente também por eu fazer parte de minorias, né? E é óbvio que a gente não vai poder ignorar tudo isso, e sempre morou dentro de mim, sempre fui mais ativista, assim, então é algo da minha história, do meu eu. Mas isso foi tomando um peso que chegou uma hora que eu me lembro que... Ai, eu não me lembro exatamente um marco, mas eu acho que foi ali 2018, 2019, que eu olhei para tudo como estava, para minha opinião sobre tudo como estava, e eu pensei, eu não vou poder ficar mais no âmbito da neutralidade como a psicologia ensinava para a gente na faculdade, né? Eu não vou poder ignorar que essas coisas estão acontecendo, que as pessoas estão se machucando, que a saúde mental das pessoas está prejudicada. Simplesmente porque a psicologia diz que a gente tem que ser neutra e a gente não pode se identificar com alguma questão mais direta. E aí eu me posicionei, decidi me posicionar nas minhas redes sociais. Isso teve o lado ruim e teve o lado bom. O lado ruim foi, eu perdi muito seguidor. E eu sempre brinco que quando eu posto essas coisas, assim, tipo esse próprio post que tu está falando, de quanto o racismo prejudica a saúde mental. Nossa, eu acho que naquele dia eu perdi uns 400 seguidores. Entendeu? Então, é algo assim, tipo... agora eu já tô acostumada, mas no começo deu um susto, assim. E eu só falei que o racismo prejudica a saúde mental e que pessoas que têm problemas de saúde mental relacionadas ao racismo devem procurar psicólogos que saibam lidar com isso. Foi só isso que eu falei, né? Mas tudo isso aconteceu. E foi muito interessante porque ao mesmo tempo que eu tive uma queda brusca de seguidores, eu tive um aumento de seguidores que se identificavam com essas causas porque sofriam alguma forma de preconceito ou discriminação num âmbito social. E aí, quando a gente fala da questão de renda, poxa, a gente tem uma população no Brasil onde a diferença de renda ela é muito brusca. Quem está com uma fonte de renda adequada ou grande é muito pequena, em comparação a quem não tem renda suficiente para arcar com todas as suas necessidades, ou com todas as coisas que seriam necessidade para se ter uma saúde física e mental adequada. Então, a minha ideia foi muito essa, assim, tanto de realmente expor como essas formas de discriminação e preconceito elas afetam a saúde mental nas minhas redes sociais individuais, quanto na empresa, que é o Espaço Odapt, propor uma psicoterapia mais acessível, né? Onde pessoas que também estão precisando, porque não que pessoas com uma renda maior não precisem, mas que pessoas que também estão precisando e que têm um acesso menor a esse tipo de serviço tenham a oportunidade de usufruir desse tipo de serviço e buscar uma saúde mental adequada ou melhor ou maior, digamos assim. E essas duas coisas deram muito certo. Porque, eu abri mão daquele monte de seguidor lá quando eu me posicionei,
eu abri mão, por exemplo, de uma elite, por exemplo, da cidade, quando reduziu o valor para um valor popular? Talvez tenha aberto mão e talvez tenha perdido com isso, mas sério, a renda acabou aumentando porque hoje tem muito mais pessoas que se identificam com a minha verdade e com a verdade relacionada a tudo isso e acabam buscando mais os meus serviços e os serviços da empresa por causa disso, sabe? Entendendo muito o que organiza. E aí eu é acho muito que não, e volta ao ciclo daquele ponto inicial que a gente estava falando lá no início, da história do propósito, do porquê, né? Porque como tu mesmo falou, assim, tá, eu podia estar cobrando, sei lá, eu vou chutar aqui, eu não sei quanto é que é a consulta, mas eu podia estar cobrando R$ 400 a consulta, vou atender uma população assim, assim, assado, mas, para mim, vai me satisfazer realmente? É isso que eu quero? E eu acho que, poxa, esse teu posicionamento, assim, nossa, é aquilo, né? A dor e a delícia de ser o que a gente é, né? Então, assim. Combina muito mais. Eu não tenho que atuar, por exemplo, eu não tenho que manter uma neutralidade em coisas que eu escuto que são mais atravessadas. Hoje eu atendo muita gente com quem eu não preciso falar sobre questões, por exemplo, necessariamente de ativismo, porque a gente já sabe o que a gente pensa. A gente vai tratar realmente sobre as dores em relação às discriminações, aos preconceitos, às negligências que a gente sofre socialmente, sabe? Então, é muito nesse sentido, assim, de tu te sentir confortável simplesmente para dizer o que tu pensa dentro de um consultório e não ficar pensando se tu pode falar sobre isso, se teu terapeuta vai entender ou vai aceitar ou vai saber lidar, sabe? É muito nesse sentido, assim. E eu acho que não pode ser esse espaço na vida das pessoas. E também a gente não pode não falar sobre isso, porque, infelizmente, a gente convive com isso ainda, né? É uma coisa que é estrutural, muito enraizada ainda, tanto o machismo quanto o racismo, né? Transfobia, homofobia e tal. E, infelizmente, a gente está ainda numa sociedade que não aceita certas coisas. Então, enquanto a gente estiver nessa sociedade assim, a gente vai precisar, sim, falar sobre isso, né? A gente não pode não falar sobre isso, né? Por isso é muito que a gente está aqui falando de empreendedorismo, mas não teria como não tocar nesse assunto contigo, né? Exato. Mas, enfim. E me conta uma coisa, assim, eu vejo que tu usa o teu Instagram muito, assim, como forma de vender, entre aspas, mas, enfim, tá te vendendo também, tá vendendo teu peixe ali, vendendo teu serviço, né? Existe alguma outra forma, assim, que tu também faz essa venda? Tu tem algo, assim, organizadinho, assim, um método e tal? Como é que é isso para ti? Na verdade, até, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu e a Dani, a gente se conheceu na pós de gestão empresarial, na especialização de gestão empresarial, e foi justamente uma busca que eu fiz para poder estruturar o que eu estava vendendo exatamente. Até eu nem tinha noção de diferença de produto e serviço, e todas essas questões, assim, para mim eu estava só vendendo um negócio na internet que era a psicoterapia e nem não tinha noção também de que a sublocação dentro da clínica era também um serviço que eu estava vendendo, né, que era mais ou menos um modelo de coworking. Então, todas essas coisas eu não tinha noção nenhuma. E daí lá eu pude ir entendendo tanto as questões burocráticas, assim, hoje eu tenho muito mais noção do que precisa para dar certo e o que não pode para não dar errado, né? Porque antes eu tava realmente entrava, saía, eu nem sabia quanto é que eu tinha ganhado no mês, toda aquela função. E também não sabia como que ia entrar, não sabia nem como estava entrando, não sabia mensurar, por exemplo, o que eu estava fazendo que estava dando certo, né? E isso foi um divisor de águas, assim, chegou ali na metade da pós, eu já tinha um pouco mais definido de que eu tinha um trabalho individual, que era vender os serviços de psicoterapia, né, e avaliação psicológica, mas mais no sentido de violência, que é uma parte bem específica da minha formação, que eu faço avaliação para vítimas de violência, e que tem a ver também com essas questões de ativismo que a gente estava falando, né, mas principalmente de psicoterapia, assim, de poder oferecer psicoterapia para pessoas que têm problemas de comunicação, problemas emocionais,
questões principalmente com relação à autoestima, autoconhecimento, lugar no mundo, sabe? E daí tá, isso era o que eu oferecia individualmente, e como empresa se oferecia a cessão do uso de sala, que chama, mas na verdade é uma sublocação, mas é cessão do uso de sala. Sublocação a gente costumou dar esse nome justamente porque é uma coisa de tu não estar acessando só a clínica, tu não está acessando só aquela sala, tu tá acessando a clínica como um todo, os projetos como um todo, tem que estar alinhado com as nossas ideias, né? A gente procura pessoas que estão alinhadas com as nossas ideias para que o espaço floresça em ideias, né? Então, é muito nesse sentido, assim, de eu tenho um trabalho como empresa, tenho um trabalho individual e eu tenho que manter a estrutura desses dois. A estrutura desses dois, ela vem via rede social. Porque o boca a boca, na psicologia, ele acaba acontecendo, se o trabalho é bem feito, o boca a boca, ele acontece muito fácil. Só que o boca a boca nem sempre é o que sustenta, né? Porque no boca a boca, daqui a pouco tem alguém que está aparecendo ali no Instagram que parece mais confiável do que a pessoa que meu amigo está me indicando. E não é porque eu não confio no meu amigo, mas é porque eu me identifiquei com aquela pessoa no Instagram. E aí, na pós, eu tive uma sacada, que foi o meu TCC, inclusive, sobre o quanto a gente cria um vínculo com as pessoas através das redes sociais. Entendeu? Porque a partir do momento que tu olha para o meu trabalho, que tu olha para minha cara, que tu se identifica com a minha verdade, que tu gosta do meu jeito de falar, que tu acredita que eu posso te ajudar, tu vai vir procurar informações, tu vai querer marcar um horário comigo, ou tu vai na clínica, tu vai querer um dos psicólogos daquela clínica. E aí a coisa começa a andar, assim. Então, a organização é muito nesse sentido, assim, de a gente faz todo o processo de marketing via mídias sociais, as pessoas chegarem até mim e até a clínica através das redes sociais, se identificando com as pessoas que estão aparecendo ali e com as ideias que estão sendo propostas, com as coisas que estão sendo ditas. E aí, claro, organizando todo um cronograma, organizando toda uma série de fatores assim que são necessários para que as pessoas fiquem com a ideia do que é realmente psicoterapia na cabeça. E aí a gente faz todo o processo de como a pessoa vai ser bem atendida, de como a pessoa vai conseguir seus objetivos, quais são as metas, de como realmente as coisas vão acontecer e a mudança vai acontecer na vida da pessoa. A proposta é sempre essa, é a pessoa se empoderar, né? E é um processo de empoderamento através da saúde mental, para poder fazer as coisas acontecerem na vida, porque psicologia não tem como prometer que vai mudar a vida da pessoa, a pessoa vai ser feliz para sempre. Não, ela vai resolver os problemas com facilidade a partir do momento em que ela passa por aquele processo de tirar os nós da saúde mental, assim. Olha, e tem muita gente que precisava fazer, hein, para não nos sobrecarregar, para não sobrecarregar quem faz, né? Fazer terapia para lidar com os problemas que a pessoa que não faz terapia me causa. Exatamente. Que é o que mais tem, meu Deus do céu, gente. Exato, exato. Mas tu sabe que a pandemia eu acho que ajudou muito, Dani, nesse sentido. De as pessoas se darem conta. Esse tempo de pandemia eu achava que no começo eu achava que as pessoas iam vir por ansiedade, porque tá com medo da doença e toda aquela função. E conforme o tempo foi passando, eu me dei conta que esse tempo em casa e também o tempo mais restrito e limitado, os contatos mais restritos e limitados fizeram as pessoas pararem para pensar sobre as suas vidas. Olha, interessante isso, hein? Nossa, a busca por psicoterapia aumentou pra caramba, sabe? Ai, isso eu li artigos sobre isso, não é verdade? Assim como a questão que as mulheres sofreram com uma carga tanto mental quanto física muito maior do que os homens, né? Porque além de estar trabalhando, o home office tem todo aquele serviço invisível da casa que, né, muitas vezes é feito pela mulher e não pelo homem quando divide um espaço, né? Até a coisa dos filhos, assim, eu tenho que gerenciar o filho que tá com a aula, entendeu? Tá, mas daí eu vou chamar alguém para ajudar ele. Quando eu tenho condições, eu vou chamar alguém para ajudar ele. Nem chamando alguém para ajudar ele, a criança vai deixar de olhar para ti trabalhando e achar que tu não tá disponível, entendeu? Então, é muito nesse sentido, assim, isso eu vi acontecendo com muitas mulheres dentro do consultório, assim, que eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que estar bonita, que é um negócio assim, ó,
Isso é um negócio que eu acho absurdo, assim, eu tenho que estar bonita para poder ainda manter todo aquele castelo de vidro, assim. E eu tenho que dar conta do trabalho, e eu tenho que dar conta dos meus filhos, e uma sobrecarga estratosférica, as crianças chorando, gritando, não sei, não consigo fazer atividade, não consigo fazer não sei o quê. A professora pedindo para mandar foto, e realmente a professora está fazendo a parte dela, né? Manda foto da atividade, manda como é que está o aluno dentro de casa, não sei o que, a professora está fazendo a parte dela. Mas, assim, é um negócio desumano, assim, o que foi acontecendo. E, realmente, quem já não estava bem, porque uma coisa é tu passar por uma situação de estresse, como uma pandemia, estando bem. Tipo, tá, vou me adequar aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos no máximo, e estaremos todos vacinados, a vida voltou ao normal. Entende? Eu sei que é uma parte da minha vida que eu vou ter vivido isso. Outra coisa é quando tu já estava com problema familiar, quando tu já estava com problema contigo mesmo, quando tu já estava com problema no trabalho, quando tu já estava com algumas questões assim, ó, que tu só empurrava pro ladinho, para debaixo do tapete, sabe? E deixava para lá. E tu tem que lidar com tudo isso. Tu vai ter que conviver contigo mesmo. Entende? É verdade. E não adianta, um dia essa conta vem, né? Exatamente. E para a Não maioria das adianta. pessoas tem pandemia agora, sabe? É verdade mesmo. E me diz uma coisa, o que é sucesso para ti? Sucesso. Nossa, sucesso é ver. Eu sou muito resultado, sabe? Muito do resultado. E isso eu me dei conta já desde a época da faculdade, assim, que quando eu via que eu conseguia bater a meta, tipo, a pessoa confiava em mim para bater a meta, sei lá, de parar de fumar, de conseguir Uhum. estar melhor no relacionamento, de ter uma autoestima legal. Quando a pessoa me dava essa meta e dizia, ó, é isso que eu quero construir, eu dizia, tá, ok, vamos construir isso junto. E a gente conseguia conquistar essa meta, isso é uma coisa que me preenchia, assim, sabe? Uhum. E eu acho que o sucesso ele tem muito disso, assim, é a gente fazer esse dinheiro, como eu disse que eu aprendi lá na minha infância, na minha adolescência, através de ver o outro conseguir conquistar as coisas que veio buscar, sabe? E aí, quando eu falo da empresa, também é muito nesse sentido, porque a maioria das pessoas que usa lá a clínica, que subloca lá na clínica, são pessoas recém-formadas. Tem uns 20% que não, que já são psicólogos mais antigos, mas a maioria são de pessoas recém-formadas. Essas pessoas, eu poder vê-las decolando, elas crescendo, claro, a gente acaba conversando muito sobre divulgação por rede social, então as pessoas começam a fazer isso quando estão lá dentro. Então a gente vê essas pessoas crescendo, decolando, tendo esse mesmo estalo que eu mesma tive, assim, de tipo, não, vamos abrir um negócio, vamos abrir uma sala, vamos tentar fazer um... Isso tudo é uma coisa, a gente vê as pessoas conquistando as coisas nas suas vidas, é algo que me preenche. Então, para mim, isso é sucesso, é eu poder fazer o dinheiro, que é a renda da profissão, através de ver as pessoas conquistando essas coisas e sabendo lidar melhor com as coisas, sabe? E isso eu tenho vivido, sabe, Dani? E o trabalho está crescendo, e claro, a questão, as necessidades estão crescendo, o tempo está encurtando, mas ainda assim, é o dormir sabendo que fez tudo que estava ao alcance, fez as coisas acontecerem, e está vendo as pessoas sorrindo por estar vivendo as coisas que vieram buscar, e também saber que estou levantando todo dia com o propósito de cumprir tudo isso cada vez mais. É um trabalho de meses? É, o trabalho da psicologia ele não é um trabalho imediatista. Eu vou demorar 2, 4, 6 meses, 1 ano para ver a pessoa alcançando aquilo que ela veio buscar, porque, enfim, para chegar no problema que se chegou, não se chegou em pouquinho tempo. Então, Verdade. então, a gente tem que considerar o tempo. Mas ainda assim, tu vê os micro acontecimentos, assim, os micro Uhum. das É. pessoas, isso faz toda a diferença, sabe? Então, eu acho que sucesso é isso, é eu estar fazendo o que eu acredito e colhendo o que de melhor tem para colher, sabe? Não, é muito bonito escutar tu falando dessa forma, assim, tão genuína e tão verdadeira mesmo, assim, isso é demais. E me diz uma coisa, se tu tivesse que dar um recado, não vou dizer conselho, mas um recado para uma mulher que esteja querendo empreender, não está com muita coragem, assim, ou o que a Jamile de hoje falaria para a Jamile de 10 anos atrás, por exemplo, qual seria esse recado?
Eu acho que ter menos medo, sabe? Porque eu acho que a gente, como mulher, na maioria das vezes, a gente é criada para estar sempre subserviente ao homem, sabe? Aquela coisa tipo, eu dependo do homem, é o homem que vai fazer acontecer e todas aquelas coisas. E não que a gente não deva contar com os homens que estão na nossa vida, não é isso que eu tô dizendo, pelo contrário. Uhum. Tive homens incríveis na minha vida, meu pai, todos os meus familiares, entendeu? Todas as pessoas que são importantes para mim, mas a gente não pode simplesmente delegar coisas aos homens sem tentar, sabe? A partir do momento que tu descobre que tu pode abrir o YouTube e descobrir um mundo, porque o que acontece? A psicologia eu tive que aprender na faculdade, real. Só que, por exemplo, empreendedorismo, eu comecei pelo YouTube, entendeu? Eu comecei abrindo o YouTube, jogando as coisas, daí lá no meio do vídeo aparecia um outro tema, daí eu ia lá jogando o tema, daí eu descobria que fulano tinha feito curso não sei o que, ciclano tinha feito curso não sei lá o que, Beltrano tinha feito a especialização do não sei lá o que, e daí eu ia vendo o que cabia na minha vida, o que não cabia, sempre ajustava o meu orçamento, porque eu vim de uma família de classe média baixa, entende? Então não tinha todo esse aporte financeiro, então, sempre ia usufruindo das coisas gratuitas e depois ia avançando para as coisas pagas conforme ia dando e conforme a necessidade era real. E ia testando, porque isso também, eu acho que é a gente ir testando sem colocar tanto essa questão da dependência de que tal pessoa sabe fazer, ou só os homens ocupam esses cargos, ou só os homens fazem essas coisas. Não, e é muito mágico quando tu descobre isso, porque às vezes, por exemplo, eu me dei conta muito disso, que a minha cabeça estava funcionando desse jeito, um dia que queimou o chuveiro na minha casa. E eu não tinha o que fazer, entendeu? Eu me lembro que era feriadão, assim. Daí eu liguei pro eletricista, ele falou, não posso ir aí, só segunda-feira. E era, tipo, sexta-feira. E aí eu olhei, eu disse, não, mas deve ter um jeito de consertar esse chuveiro, não pode, né? E aí eu simplesmente fui pro YouTube, olhei o chuveiro, olhei a marca do chuveiro, fui lá, comprei a pecinha, não sei o que, consertei o chuveiro, tomei banho sexta, sábado e domingo. Normal, a Letícia me ligou na segunda-feira, e aí, tudo certo? Eu tudo certo? Nada, nem vem. E foi muito nesse sentido, assim, porque antes eu já fui a pessoa que pensava que eu dependia para tudo, entende? E hoje eu sou a pessoa que vai lá e dá a cara a tapa, vai lá e vê se vai dar certo, vai lá e tenta, 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 para depois pedir ajuda. Eu não tem problema em pedir ajuda, mas primeiro eu vou tentar, entendeu? Eu acho que o homem na vida tem que ser um parceiro e não Uhum. alguém para se depender, né? Tem que ter uma relação de parceria. É. Então, eu acho que falta as mulheres entenderem isso, assim, de que elas têm que tentar. O máximo que vai acontecer é dar errado. E, cara, eu já fiz outras Uhum. coisas que deram errado e tá tudo bem, sabe? Eu aprendi com aquilo, sabe? E nem por isso eu deixei de tentar as coisas que hoje estão dando certo, né? Ah, Então, acho que falta muito isso, assim, tentar e sem, vai com medo mesmo, é aquela frase, vai com medo mesmo. exatamente. E até porque, bem aquilo, é bom a gente ter medo, né? Porque uma pessoa Ah, sem medo, uma pessoa totalmente destemida, ela se mata, né? Porque com ela não conhece certeza. medo, ela se mata fácil, né? E outra coisa assim, que eu fico pensando também, que, claro, a gente não precisa ser super mulher, né? Não precisa ser a Mulher Maravilha. Essa Mulher Maravilha, olha, eu nem quero, ela nem existe. Trabalho já tá difícil ser eu, imagina ser a coisa. Exatamente. Eu acho que durante bastante tempo, e não vou dizer que isso acabou, porque não acabou, mas durante bastante tempo a gente tentou se adequar em algumas caixinhas, né? O que Exato. eu vejo, né, tipo assim, sei lá, de uns 5 anos para cá, mais ou menos, que essas caixinhas elas estão começando a se quebrar, porque as pessoas começaram a enlouquecer e ver assim, não dou conta disso, não vou conseguir ser magra, sexy, não sei o quê, sabe? Tudo na mesma pessoa. Não. E é muito isso, assim, por exemplo, uma das coisas que eu fui me dando conta era muito nesse sentido. Porque, por exemplo, o meu, o meu jeito, ele foi se adequando à profissão conforme eu fui me tornando psicóloga, né?
Mas algumas coisas da minha essência não mudaram. E hoje, o que eu faço, que precisa mudar o meu eu, é sempre para melhorar a minha profissão. E, nossa, isso dá uma liberdade, porque antes era para as pessoas aprovarem e não sei o quê. E, nossa, dava uma trabalheira, porque nunca as pessoas vão te aprovar 100%, sabe? Então, se o que tu está fazendo condiz com o que tu acredita, no meu caso, a minha prioridade hoje é a minha profissão, tá bom, tá ótimo, entendeu? Se Uhum. isso vai me fazer falar melhor, se isso vai me fazer aparecer mais, se isso vai me fazer. Então eu vou investir nisso, eu vou investir nessa mudança, eu vou investir numa questão estética, ou numa questão fonoaudiológica, ou numa questão, sei lá, enfim, em tudo, todos os recursos que forem necessários para eu poder estar com a cara mais lá aparecendo e as pessoas poderem ouvir o que eu tenho para dizer, eu vou fazer. Agora, para as pessoas me aprovarem ou deixarem de me aprovar, nossa, mas daí uma pessoa vai querer um padrão estético, outra vai querer outro, outra vai querer Uhum. um padrão de cabelo, outra vai querer outro, outra vai querer. Não vai dar certo. A gente nunca vai estar feliz com a gente. Então, tem que tentar, tem que amar quem, aprender a amar quem é, né? Terapia ajuda nisso. Aprender a amar quem é e botar a cara no sol, entendeu? Para poder brilhar, porque senão a coisa não anda. E daí, se a gente ficar na dependência da aprovação do outro, não vai andar mesmo. É verdade mesmo. Bom, Jamile, a gente está chegando nos minutos finais, então agora a gente tem o nosso espaço reclame, né? Os nossos comerciais. Então eu quero que tu deixe aqui os teus contatos, deixe aqui os teus, né? Enfim, site, o que tu quiser. Agora esse espaço é teu para isso. Show, show. Não, eu quero agradecer principalmente a oportunidade, até algumas das perguntas abriram assim algumas ideias na minha cabeça que fazia tempo que eu não pensava sobre elas. E é bom a gente revisitar algumas questões da nossa história, né? E acho que é bom também as pessoas olharem para a sua história e ver o que aprenderam com aquilo e podem propagar empreendendo com aquilo, né? Mas eu sou Jamile, sou psicóloga clínica cognitivo-comportamental. Algumas pessoas não vão saber muito bem a diferença, mas é só ir lá no Instagram para olhar. Trabalho também com empreendedorismo, dando consultoria em empreendedorismo para psicologia e para empreendedorismo em geral, porque o empreendedorismo ele acaba trazendo questões de saúde mental que a gente tem que ter um autocuidado, né? E estou aos serviços de quem precisar, né? Porque eu acho que a gente tem que se fortalecer sim como mulher para poder fazer acontecer as coisas que são necessárias. Se a gente faz parte de uma minoria mais ainda, tem que se fortalecer como mulher negra, tem que se fortalecer como mulher LGBT, tem que se fortalecer como pessoa com deficiência. Por quê? Porque cada um sabe a dor que carrega dentro de si, o machucado que carrega dentro de si, que a sua história proporcionou. Às vezes esse machucado não necessariamente está ligado à minha família, às coisas, aos lugares onde eu frequentei, mas sim a pessoa que eu era naqueles lugares, né? A imagem que eu passava naqueles lugares ou o julgamento que eu recebia naqueles lugares. Então, a gente vai ter que lidar com esses traumas, curar esses machucados, para poder aí florescer, para poder aí fazer acontecer as coisas que a gente realmente quer que aconteçam na nossa vida. Ter relacionamentos melhores, ter uma qualidade de vida, poder ter uma saúde mental adequada, poder ter um emprego melhor, poder fazer uma família, ou poder viver aquilo que acredita espontaneamente, podendo ser quem realmente é, sabe? E todas essas coisas a psicologia trata e torna possível a partir do momento em que a gente faz esse processo de autoconhecimento e de mudança, sabe? Então, é com isso que eu trabalho, é essa a minha ideia e é nisso que eu acredito. Quem precisar, conte comigo, né? E estamos disponíveis para maiores contatos. Eu sou a Jamile e o meu espaço é o Espaço Adapt, que é a clínica de psicologia que eu gerencio. Quem precisar pode dar uma procurada, tanto o Espaço Adapt quanto o Jamile vai poder encontrar ali nas redes sociais. Ai, muito legal. Bom, aqui no vídeo, inclusive na descrição do vídeo, a gente vai colocar os teus links ali, já está, na verdade, né? Os teus links ali, com o Instagram, com
um site da empresa. Então, quem precisar, gente, procure a Jamile, faça um favor para o mundo, né? Faça terapia. Exato, exato, exato. E é a ideia que a gente está propagando, né? Mas muito obrigada pelo convite, Dani. É muito bom poder falar sobre essas coisas e é muito bom participar desse movimento, sabe? Eu acho que era algo tão simples, mas que ninguém tinha pensado, né? Quando eu vi assim a ideia, eu disse, nossa, era algo tão simples que ninguém tinha pensado, né? E é tão rico em cada detalhe. Eu vi as outras participantes, achei incríveis também. Então, quero realmente agradecer de fazer parte desse time. Ai, que bacana, a gente que fica muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ter aceitado. A gente está muito feliz também, né, pelas outras mulheres que também estão participando e tudo mais. E justamente por isso, né, porque a gente vai nos eventos, tu chega lá no evento, é 80, 90% às vezes de homens falando, e aí tu te pergunta, poxa vida, nós somos mais de 50% da população, né? E onde é que estão essas mulheres? O que elas estão fazendo? Por que elas não aparecem? Né? Então, foi justamente, principalmente, esse é o nosso objetivo. Assim, não, vamos chamar as mulheres, porque a gente sabe sim que elas estão fazendo, e estão fazendo muito, e estão fazendo coisas incríveis, e a gente precisa divulgar o trabalho delas. Né? Ai, que legal. Mas então tá, muito obrigada de novo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente segue aqui no Movimento Muitas Mulheres. Acessem, se inscrevam, vai ter muitas entrevistas legais. E a gente espera muito contar com a audiência de vocês e que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Tá bom, um beijo.